Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Marco. Vilma, bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, amorzinho. Bom dia. Que gostoso. Mais um dia juntos. Despertando com olhos do amor. Bom dia, Camila. Oi, Ana, bom dia. Que bom. Parece que domingo, né? Nós temos uma ideia que domingo é um dia mais preguiçoso. A gente gosta de ficar um pouquinho mais na cama. Bom dia. Que bom, né? Quando a gente pode até ficar um pouquinho mais preguiçoso, dormindo um pouquinho mais. Então vamos. Bom dia, Mar. Bom dia, bem. Então vamos começar o nosso domingo. Hoje eu trouxe um assunto bastante bacana, que eu considero bastante bacana. A gente fala sempre sobre esse assunto, né, nos nossos encontros, nos nossos grupos, né, de estudos, e outros encontros que nós temos durante toda a semana, que é sobre os nossos pensamentos privados ou os nossos pensamentos secretos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e o quanto é importante a gente reconhecer que a gente tem esses pensamentos, né, e o quanto que é importante expor esses pensamentos para a gente entregá-los ao Espírito Santo, para o Espírito Santo ir desfazendo essas nossas crenças de separação. Bom dia, Deluzi. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cris. Então, eu queria iniciar trazendo aqui, pedindo para o Espírito Santo que Ele traga para nós o discernimento necessário para cada um receber o que Ele está querendo nos ensinar nesse momento agora. Nós confiamos e queremos entregar todo o controle do nosso dia nas mãos dele, porque temos a certeza de que ele nos guiará para mais um dia de paz. Então eu vou iniciar o nosso encontro, o nosso Despertando com Olhos do Amor, com uma leitura de uma sessão muito linda, para depois a gente conversar um pouquinho mais sobre pensamentos privados ou pensamentos secretos. Essa sessão está no capítulo 14,
é a sessão número 6. Ela se chama A Luz da Comunicação. Ela começa, para quem está com o livro e quer acompanhar, ela está na página 301. E ela inicia assim: a jornada que empreendemos juntos é a troca da escuridão pela luz, da ignorância pela compreensão. Nada que compreendas é temível. Só na escuridão e na ignorância é que percebes o que é assustador e te refugias, indo mais fundo na escuridão. E, no entanto, só o que está escondido pode aterrorizar, não pelo que é, mas por estar escondido. O obscuro é assustador, porque tu não compreendes o seu significado. Se compreendesses, ele ficaria claro e já não estarias no escuro. Nada pode ter um valor oculto, pois o que está escondido não pode ser compartilhado e, portanto, o seu valor é desconhecido. Aquilo que está escondido é mantido à parte, mas o valor está sempre na apreciação conjunta. O que está oculto não pode ser amado e, portanto, tem que ser temido. Então aqui eu dou uma paradinha, nesse primeiro parágrafo, para a gente falar um pouquinho então sobre os nossos pensamentos secretos, os nossos pensamentos privados. Se a gente for dar um passinho para trás e a gente querer entender, querer compreender um pouquinho, sobre os nossos pensamentos, que são sinônimos dos nossos julgamentos, é a mesma coisa para um curso em milagres. Nós estamos pensando e julgando a todo momento, A nossa mente não para. A nossa mente ela está sempre pensando e julgando ao mesmo tempo, Baseado no quê? Baseado nas nossas crenças. Ora, então, se nós estamos pensando e julgando a todo momento, baseado nas nossas crenças, aonde nossas crenças estão? As nossas crenças estão baseadas no passado, Por que elas estão baseadas no passado? Porque tudo que a gente mantém, armazenado na nossa mente, são conhecimentos, entre aspas, que nós fomos adquirindo durante toda a nossa vida e a gente foi guardando isso na nossa memória. Então, sempre quando nós estamos pensando ou julgando, nós estamos nos baseando sobre pensamentos ou crenças do nosso passado. Então, a maneira como nós chamamos os nossos pensamentos, se são pensamentos privados ou pensamentos ocultos, secretos, isso não importa. O que importa para a gente agora é a gente poder entender que nós estamos pensando e julgando a todo momento. E lembrar que Jesus não está preocupado com a forma, com o que nós estamos pensando sobre o mundo. Ele está preocupado com o nosso conteúdo, com o conteúdo da nossa mente. E é aí que o Espírito Santo atua. É no conteúdo da nossa mente, é sobre o que nós estamos sentindo e não sobre o que nós estamos pensando. Sempre quando a gente pensa alguma coisa, a gente sente, a gente tem um sentimento. E aqui, quando eu falo de pensamentos, a gente pode, aqui no mundo, classificar
como pensamentos irreais e pensamentos reais. Então, os pensamentos irreais são o nosso pensamento baseado no sistema de pensamento, na crença da separação, que é o sistema de pensamento do ego. E os nossos pensamentos reais e irreais, eles podem ser pensamentos bons, maus, positivos, negativos, né? Pensamentos bons ou pensamentos positivos não são os pensamentos reais do Espírito Santo, tá? Eles estão classificados também como pensamentos irreais, né? Por quê? Porque eles confirmam a separação, eles confirmam o mundo dual. Se eu tenho um pensamento bom, automaticamente eu tenho um pensamento mau. Se eu tenho um pensamento positivo, eu tenho um pensamento negativo. Então a gente confirma, né, a nossa ideia de separação, né? A gente confirma que nós realmente acreditamos que nós estamos nesse mundo. E os pensamentos reais são os pensamentos baseados no Espírito Santo e na correção, são os pensamentos que corrigem a nossa crença de separação, né? Então, pensamentos reais, mais uma vez, são os pensamentos que pensamos junto com o Espírito Santo, que é o que nós vamos tentar entender um pouquinho mais e como a gente pode transformar os nossos pensamentos privados em pensamentos reais ou pensamentos, né, de correção do Espírito Santo. Todos os nossos pensamentos nos afastam de uma experiência do momento presente. Todos. Se a gente pensar, né, se a gente der um passinho para trás agora, nós vamos perceber que todos os nossos pensamentos, eles tiram a gente do momento presente, do agora, né? Então, os pensamentos privados, né, eles estão baseados no tempo linear, né? Então, todas as vezes que a gente tem a intenção ou decide em transformar esses nossos pensamentos privados, né, em pensamentos reais, pensamentos com o Espírito Santo, nós temos que reconhecer que nós estamos tendo esses pensamentos, que esses pensamentos não estão trazendo paz para a gente, então é sobre o que nós estamos sentindo, e aí nós entregamos, né, isso que nós estamos sentindo para o Espírito Santo, né, para ele ir corrigindo esses nossos pensamentos não amorosos, né? Então, vamos lembrar, a gente não entrega para o Espírito Santo os nossos pensamentos sobre o mundo, a gente entrega para o Espírito Santo o que nós estamos sentindo sobre o que a gente acha que está acontecendo fora da nossa mente, no mundo. Tá? Isso é muito importante, porque o Espírito Santo, ele atua na nossa mente, ele não atua no mundo, né? Parece que a gente está sempre repetindo a mesma coisa aqui, né? Mas a gente está repetindo sim, né? Por quê? Porque esse é o grande ensinamento do livro Um Curso em Milagres, né? É sobre o que nós estamos sentindo e não sobre o que nós estamos pensando, né? Então, eu queria trazer uma analogia aqui que eu gosto muito, para a gente poder tentar entender um pouquinho melhor sobre os nossos pensamentos. Vamos imaginar, né, um iceberg, né? Vamos imaginar um iceberg e vamos também, né, imaginar que os nossos pensamentos, né, os nossos pensamentos conscientes, eles estão acima do nível da água, vamos se dizer, seria a ponta do iceberg. E os nossos pensamentos inconscientes, né, ou ocultos, ou secretos, não importa como a gente fala, eles estão abaixo do nível da água, né? Então, normalmente, né, um iceberg, a ponta dele é muito menor do que a base, o fundo dele, que está abaixo da água e que a gente não consegue ver, né? Então,
o que nós temos que trabalhar são esses pensamentos que estão ocultos, que estão no nosso inconsciente, né? E normalmente esses pensamentos são pensamentos que traz muito medo, traz muita ansiedade para a gente, e eles estão lá para serem curados. Mas o nosso ego não quer que a gente olhe para esses pensamentos, para a gente curar esses pensamentos através da entrega para o Espírito Santo. Por quê? Porque eles estão bem escondidinhos ali, né? Então, como é que a gente começa a entregar esses pensamentos para o Espírito Santo, reconhecendo que eles estão ali, tá? A gente só consegue entregar esses pensamentos inconscientes quando a gente coloca luz neles, ou quando a gente, usando a analogia do iceberg, quando a gente começa a reconhecer que eles estão ali, e à medida que nós vamos reconhecendo que eles estão ali, eles vão dissolvendo, né? Então aquele iceberg, aquela base, aquilo que estava escondido, começa a vir à tona e começa a vir para o nosso consciente, para a gente poder então, né, fazer com que esses pensamentos ocultos se tornem pensamentos conscientes, e uma vez que eles são conscientes, a gente consegue entregá-los para o Espírito Santo, ir transformando esses pensamentos privados em pensamentos reais. Então, o pensamento, repetindo aqui, confirmando, o pensamento privado sempre envolve o tempo linear, então, ok? Ou ele vai trazer muita culpa para a gente, muito medo, ou ele vai trazer também muita ansiedade, porque o tempo linear está baseado na tríade, vamos dizer, na trindade profana do ego, que é pecado, culpa e medo, né? E aí nós temos a trindade, que eu chamo que é a trindade, ou a tríade, né, do amor do Espírito Santo, que é o reconhecer, o entregar e o confiar. Então, sempre quando a gente sentir medo, né, pecado, culpa e medo, que é a base do ego, vamos dizer, a gente pode se lembrar que nós temos uma outra trindade, ou uma outra tríade do Espírito Santo, que é reconhecer o que nós estamos sentindo, entregar o que nós estamos sentindo, porque normalmente, né, esses pensamentos do ego, eles não trazem nenhum sentimento amoroso, e a gente confia que o Espírito Santo vai desfazer todos esses pensamentos não amorosos para a gente, né? Então aí é confiar no Espírito Santo. O terceiro passo não é nosso, o terceiro passo é do Espírito Santo. Então a gente reconhece, a gente entrega e a gente confia que o Espírito Santo vai transformar todos os nossos pensamentos privados em pensamentos amorosos, em pensamentos reais, né? Então, esse medo, vamos dizer, né, quando a gente está no nosso sistema de pensamento do ego, quando a gente pensa em algo que pode acontecer conosco durante o dia, né, esse pensamento, ele traz uma ansiedade muito grande para a gente e um medo muito grande. Por quê? Porque a gente não sabe se aquilo que nós estamos pensando realmente vai acontecer, né? Então a gente pode chamar também esses pensamentos de pensamentos hipotéticos, né? Pensamentos das possibilidades, né? E normalmente, né, aquilo que a gente está pensando que vai acontecer, né, durante o dia, ou durante o nosso dia, ou daqui uma semana, ou alguma coisa que nós estamos planejando, e nós já estamos sentindo ansiedade ou medo a respeito daquilo, né, são os nossos pensamentos hipotéticos, né, ou os pensamentos das possibilidades. E normalmente, né, e são óbvio que são baseados no nosso passado, baseado nas crenças do nosso passado, né, e a gente
reflete isso, né, no futuro, e normalmente, né, esses pensamentos não acontecem, né, eles não trazem aquela ansiedade ou aquele medo que nós achamos que vai trazer, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente reconhece que nós estamos tendo esses pensamentos, que nós já estamos sofrendo com eles, a gente entrega esses pensamentos para o Espírito Santo, para que ele vá corrigindo o que nós estamos sentindo, e que sim, a gente confia, né, que o que nós estamos querendo que aconteça, entre aspas, né, lembrando que o Espírito Santo não atua no tempo linear, né, mas ele pode sim ir corrigindo esse medo e essa ansiedade que nós estamos sentindo a respeito de algo que nem aconteceu ainda e muito provavelmente não vai acontecer do jeito que nós estamos imaginando, né? Esses pensamentos secretos é um forte desejo inconsciente, óbvio, né, de manter ou de reforçar a nossa individualidade, reforçar a nossa crença na separação de Deus, né, e dos nossos irmãos, consequentemente, né? Por que que nós temos esse desejo oculto, né, de acreditar, vamos dizer, nessa individualidade, ou reforçar essa nossa individualidade, né, para a gente poder autoafirmar a nossa autoria como criadores da nossa vida, do nosso mundo individual, do nosso mundo especial, do nosso mundo ilusório, né? Então, muito lá no nosso inconsciente, a gente tem um desejo dessa autoafirmação de que nós criamos um mundo, entre aspas, né? Ou criando um mundo, fizemos um mundo separado de Deus. E isso realmente traz muito medo e muita ansiedade para a gente. Óbvio, de novo, reafirmando, esse desejo é um desejo muito inconsciente. Ele está lá preso e oculto no nosso inconsciente. E à medida que nós vamos trazendo esses pensamentos, né, para o Espírito Santo, a gente vai vendo, e vai reforçando que eles não são nada. Eles são somente crenças que nós temos, né, guardadas no nosso inconsciente. A gente precisa se lembrar de que a vontade de Deus não é que nós tenhamos esses pensamentos, não é que nós tenhamos sentimentos de medo, de ansiedade, de culpa. A vontade de Deus é que nós tenhamos paz e felicidades constantes. Essa é a vontade de Deus, tá? Tudo que for fora de a gente sentir paz e felicidade constante não são desejos de Deus, não é a vontade de Deus para nós, né? Então, à medida que nós vamos treinando a nossa mente, né, para observarmos esses pensamentos secretos ou privados, nós podemos ir transformando esses pensamentos em pensamentos santos ou pensamentos reais. Então, nós temos um grupo de estudos, né? Tem bastante gente que está aqui, que assiste às nossas lives. Esse grupo de estudos acontece aos domingos, né, às 19 horas, e a gente encoraja, né, o nosso grupo a expor esses nossos pensamentos secretos, né? Porque à medida que a gente vai expondo esses nossos pensamentos secretos, nós vamos expondo o nosso ego, né? Que são os nossos... Expor o nosso ego é a gente reconhecer que ainda a gente tem, né, muito oculto
né, um desejo de manter a separação de Deus e manter a separação dos nossos irmãos. Então, quanto mais a gente expõe esses pensamentos que estão no nosso inconsciente, mais nós vamos liberando essa crença na separação, mais nós vamos liberando e podendo olhar para esses pensamentos que não são pensamentos amorosos, que são pensamentos que trazem muito medo para a gente. Então a gente precisa colocar luz, literalmente, colocar luz nesses pensamentos, expor esses pensamentos para que eles possam ser curados. E nós temos muito medo de expor esses pensamentos. Nós temos medo, nós temos vergonha, nós temos medo de não ser amado quando a gente expõe esses pensamentos, nós temos medo da gente ser excluído da vida, né, das pessoas, dos nossos irmãos, né? Então, e nós temos medo também de perder o domínio sobre essas pessoas, né? Então, isso tudo é importante a gente reconhecer, né? Então, a gente, por mais que a gente tenha ainda muito oculto esses pensamentos, né, a gente, na medida que a gente vai reconhecendo que eles estão lá, né, e que só colocando luz a gente vai poder ver que eles não são nada, aí sim nós estamos realmente, né, pedindo para o Espírito Santo transformar esses pensamentos privados em pensamentos santos, né? Como é que a gente faz isso na prática, né? É praticando o perdão, praticando o perdão verdadeiro do Espírito Santo. Então aquilo que eu penso que está fora da minha mente e que me causa muito medo e ansiedade, eu trago para dentro da minha mente. Eu reconheço que eu estou realmente tendo esses pensamentos e o que eu estou sentindo sobre eles. Reconheço o que eu estou sentindo, entrego para o Espírito Santo. E aí eu confio que o Espírito Santo está operando um milagre nesses meus sentimentos e vai transformá-los, esses sentimentos não amorosos, em sentimentos amorosos, em pedidos de amor ou expressão de amor. Então, é importante a gente se lembrar que a gente não muda o mundo externo, a gente não muda. O que a gente muda é a maneira de enxergar o mundo. Essa é a grande diferença entre forma e conteúdo. Então, o que é a forma para um curso de milagres? A forma é o mundo externo, é o mundo dos comportamentos. E o conteúdo é a nossa mente. Então, sempre quando a gente fala sobre conteúdo, nós estamos falando sobre a nossa mente, a mente que pode tomar a decisão por pensar agora com o Espírito Santo, que é o sistema de pensamento baseado no amor, baseado no plano de expiação. Então, eu queria, deixa eu ver aqui a Cris escreveu bastante coisa aqui. Esse encontro de hoje à noite no grupo de estudos é uma ferramenta muito útil para unir a mente na liberação das ideias, dos pensamentos ilusórios que aterrorizam a nossa mente. Concordo, Cris. Quando acendemos a luz do quarto escuro, todos os monstros desaparecem e a verdadeira natureza feliz se revela. Vamos juntos. Perfeito, Cris, vamos junto. É isso aí. Um pega na mão do outro e nós vamos juntos. E eu gostaria de finalizar o nosso Despertando com Olhos de Amor hoje com, até a Paty já trouxe
esse parágrafo, mas é um parágrafo que a gente usa muito. Eu gosto muito de me lembrar, né, sobre o que Jesus fala para a gente. No capítulo 15, que é o instante santo, na seção 4, que é a prática do instante santo, que resume basicamente o que nós falamos agora. Ele diz que a condição necessária para o instante santo não requer que não tenhas nenhum pensamento que não seja puro, mas requer que não tenhas nenhum que queiras guardar. Né? Então, Jesus está falando para a gente que não é que a gente não pode ter pensamentos que não sejam puros. Nós vamos ter pensamentos que não são puros durante todo o nosso dia. Mas o que ele está pedindo para a gente é para a gente não guardar esses pensamentos. Porque enquanto a gente tiver essa crença de que a gente não pode expor esses pensamentos e guardar esses pensamentos no nosso inconsciente, eles não vão estar liberados para serem curados pelo Espírito Santo. Então, durante todo o dia a gente vai ter pensamentos, às vezes pensamentos que nós temos até vergonha de ter, né? Mas não tem problema, tá? A gente reconhece que nós estamos tendo esses pensamentos e a gente entrega esses pensamentos para o Espírito Santo, né? E para transformá-los eles em pensamentos reais. E vamos lembrar, né, que é muito importante, o que a gente entrega para o Espírito Santo é o que nós estamos sentindo, porque todo pensamento ele traz um sentimento, né? Esse sentimento normalmente são sentimentos de medo ou de ansiedade, né? Então, o que nós entregamos para o Espírito Santo é o que nós estamos sentindo, né? Então, o pensamento traz um sentimento e o que nós entregamos para o Espírito Santo é o que nós estamos sentindo. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. Desejo que todos tenham um dia muito lindo, um domingo muito lindo, abençoado. Lembrando que de quem está caminhando conosco sempre. Lembrando que amanhã a gente continua às 7 horas da manhã com o nosso Despertando com Olhos do Amor. Amanhã a Paty está aqui conosco, né? A Paty começa agora uma semana, né, de Despertando com Olhos do Amor. E mais uma vez, né, desejo que todos tenham um dia lindo, um dia onde a gente possa se lembrar de quando a gente não estiver em paz, de que a gente pode fazer uma nova escolha. Agora, a escolha pelo nosso novo guia, o Espírito Santo. Paz e bênçãos. Fiquem com Deus. Amo vocês. Um beijo.